aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadoras do Brasil das Gerais. Gente, olha, hoje é dia dos namorados, né? Então nós vamos falar de vida a dois. No mundo atual, né, onde tudo é rápido demais, é descartável demais, onde a tecnologia avança muito, a sociedade mudou muito também, né? Mas homens e mulheres ainda parecem desejar que o amor e os relacionamentos sejam eternos. Você tem essa impressão? Eu tenho, como antigamente. No final, todo mundo quer mesmo é namorar, né? Agora, viver a dois não é fácil, é uma arte. É o nosso assunto de hoje. Então, se você tem algo a dizer, quer mandar recado, quer fazer pergunta, quer contar a sua história, fique à vontade, abre o coração pra gente. Nosso telefone 32090021. Tem os contatos da internet, brgerais@redminas.umg.gov.br, no meu blog, robertazampete.com.br, pelo twitter.com/brgerais, pelo facebook.com/Brasil das Gerais. Entra lá no facebook.com/Brasil das Gerais. Vamos fazer amizade? Entra lá, tem presente para você pelo Facebook e tem presente também para os nossos telespectadores hoje, para o namorado ou para a namorada. Amanhã o seu café da manhã vai ser diferente. Você pode ganhar essa belíssima cesta do Café Três Corações, apoio cultural através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. É só nesse programa, é só nesse horário. Então aproveita, gente, porque é só sexta, mas hoje o café está abrindo uma exceção. Hoje é terça-feira, 32090021. A gente foi para a rua para perguntar para as pessoas qual a diferença entre o namoro de hoje e o namoro de antigamente. Tem diferença? O que você acha, hein? Olha só. Hoje, alguns jovens, e a gente observa isso com muita clareza, preparam um relacionamento a dois sem maturidade. Deu, vamos ficar juntos, se der certo. Já começam imaginando assim, se não der certo, a gente separa. Mudaram apenas os aspectos, mas as coisas básicas continuam as mesmas. Hoje o pessoal faz tudo às claras, antes fazia escondido. Eu acho que as relações estão um pouco mais superficiais, né? Não há maneira da pessoa hoje ajudar a outra, então normalmente a pessoa cai fora do relacionamento. Hoje em dia, sei lá, tudo acontece mais rápido, os relacionamentos são mais abertos, antigamente era mais fechado, as pessoas não tinham tanta liberdade. Hoje em dia o pessoal acha que namorar é só ficar e tudo, considera um namoro 2 meses e acabou. Namoro pra mim tem que ser certo, dentro de casa. Pois é, olha que interessante, Patrícia, você que está fazendo um trabalho, você está escrevendo um livro, né, sobre... Sim, laços. Laços, né? Afetivos. Afetivos entre duas pessoas, né? Isso. Não é isso? Pois é, como é que você vê isso? Tem diferença antigamente? Eu vi o rapazinho falar assim, hoje o povo quer ficar, os meninos falam muito assim, quer pegar, né? Como é que você vê essa diferença toda? Não, é indiscutível a diferença que é embrulhada pela evolução dos tempos. Então, nós temos hoje a marca da transitoriedade, da velocidade, dos recursos tecnológicos, da abertura para a discussão nas famílias sobre vários tempos. Então, é claro que tudo isso vai impactando nos movimentos relacionais e afetivos. Mas isso no âmbito mais externo. No âmbito interno, o homem, ele é atemporal nas suas inquietações. E todo homem, ele é voltado para a busca do outro. Do amor, né? Eu estava até brincando com ele, gente, antes do programa começar. Se a pessoa está apaixonada, você pergunta para ela como é que está a vida dela, ela sempre acha que a vida está maravilhosa, né, Paulo? Ou seja, a gente precisa de amar para poder ser feliz, se apaixonar, né? Que não seja para uma outra pessoa, às vezes as pessoas não conseguem, não encontram, sei lá o quê. Pode se apaixonar por, sei lá, pelo trabalho, alguma coisa, ou não dá para transferir essa coisa do outro? Com certeza. Eu acho que é preciso que nós atraiamos sempre a paixão que se desenvolve para o amor por si, pelo outro, pela vida, por Deus, pelos outros, pelo parceiro e parceira, por uma causa que seja. Mas é a energia que pulsa a vida, é a energia que nos move, é a energia que nos faz realmente, né, seres presentes no cosmos. Com certeza. Agora, Paulo, hoje a gente vê muito, eu conheço, gente, inúmeros casais que estão juntos
até alguns casos deram certo, outros não deram certo. Essa questão da vida a dois que começa pelo contato virtual, né? Pela internet. O que você acha disso? Quais são os maiores desafios disso? Eu acho que qualquer relacionamento, Roberto, ele é sempre um desafio em qualquer nível que seja, né? Eu estava seguindo aqui o que a Patrícia estava dizendo, essa questão da evolução dos relacionamentos. A gente lembra, os nossos pais falavam no meu tempo, nossos avós no meu tempo. Então a gente tem sempre essa ideia que o outro tempo que passou era um tempo diferente. E os relacionamentos acompanham o que as mudanças sociais, eles refletem isso em qualquer nível, não só nos níveis afetivos, como no nível de trabalho, qualquer nível a gente acompanha isso. Eu acho que a internet é um dado atual que não dá para a gente ficar sem ele. Agora, não é garantia nenhuma, né? Porque que garantia a gente tem? Tem quantos relacionamentos que ficam, não sei quantos anos de namoro, não sei mais quantos anos de noivado e casam e não duram, né? Às vezes as pessoas... É muito comum a gente, como não, mas a gente escuta falar de pessoas que têm um relacionamento muito longo e casam e logo depois separam. É como precisavam de casar para separar, né? Então a gente não tem garantia. Relacionamento é sempre uma construção de algo a dois, com as chaturas de cada um, com as vantagens de cada um, ceder. O difícil do relacionamento é a gente abrir mão dos nossos egoísmos, né? Porque a gente tem que abrir mão do outro porque a gente, das nossas coisas, porque a gente gosta do outro, né? Pois é. Agora, quando acaba um relacionamento, a gente sabe como é que o egoísmo volta, como que as coisas ficam chatas, né? Pois é, por nós não saber das duas meninas que são casadas e dão bem, como é que elas vencem esses desafios, né? Porque tem uma coisa que é tão batida, sabe? Que é aquela coisa assim, meio clichê até. Assim, você para manter o seu casamento é igual um vasinho com uma florzinha, você tem que ir lá aguar, molhar todos os dias. Mas, no final das contas, é isso mesmo, né? Eu escuto, esses dias eu li um texto muito legal de uma pessoa que eu não me lembro mais, dizendo o seguinte, olha, casamento para dar certo, casamento, relacionamento, sei lá, namoro e tudo mais, precisa de você casar e começar a namorar todos os dias. Será que é por aí, Patrícia? Com certeza, eu acho que é preciso que tenhamos os princípios regados. Os princípios de confiança, de cooperação, de partilha, de fidelidade. Se esses princípios que regem a relação não forem regados e retroalimentados, a relação se perde. Mas como é que a pessoa faz isso, hein? Porque é tão difícil, né? Como é que você faz? Porque que eu sinto dos relacionamentos, tem relacionamentos bacanérrimos e tudo, mas assim, é que as pessoas vão não sei se a palavra é correta, mas vão se acomodando, sabe? Aí vai caindo aquela rotina, vai banalizando tudo. Quer dizer, como é que a gente faz para não perder esse foco? Primeiro que é preciso que nós partamos da ideia de que todo casamento vai enfrentar uma crise. Então, é preciso que nós desmistifiquemos a ideia daquele casamento que fica isento. Se eu caso já sabendo que a crise vai fazer parte, eu crio uma imunidade para essa crise, porque na hora que ela vem, eu normalizo e eu acabo desenvolvendo melhores recursos de enfrentamento. Ou seja, crise não necessariamente é um sinal de inviabilizar a relação. Ela pode ser uma oportunidade. Quando eu falei na questão dos princípios, né, eu acho que o primeiro princípio é a questão, inclusive, da confiança. O que é essa confiança? É a confiança que vem embrulhada com uma aliança que pode ser criada. Ou seja, a confiança de que nós nos escolhemos e que nós estamos aqui para cumprir alguma coisa. Ou seja, então que nós não usemos, né? Então vamos separar para qualquer crise. Que nós guardemos até a possibilidade da separação para um momento em que, de fato, a crise possa ter um tamanho que justifique até a reflexão sobre a separação. Então, muitas vezes, em casais que nós assistimos terapeuticamente, uma das grandes recomendações é não usar a crise, não usar a separação como estratégia de solução. Até para ativar neles mais mecanismos de alternativas para, inclusive, a solução daquela dificuldade. Então, isso é a confiança, que nós, entendeu? Não estamos aqui para brincar, né? Por trás da gente existe uma história, entendeu? Então, nós temos um tempo a ser cumprido. Entendeu? E claro que a dificuldade faz parte. Faz parte do show da vida, né? Mas é difícil, eu concordo com isso que a Patrícia está falando, mas assim, por que a pergunta que você colocou agora mesmo continua, né? Porque
é que alguns casais conseguem fazer isso e outros não, né? Quer dizer, eu acho que os laços afetivos que nos unem mesmo as pessoas, né, pelo menos dentro da visão psicanalítica com a qual eu trabalho, eles são laços inconscientes, então você não sabe realmente aonde que o outro te amarra e onde que você está amarrado no outro, né? E ninguém entra para uma relação, com raras exceções, achando que aquilo vai terminar, né? E às vezes não, você dá para se casa, você quer manter, amor né? eterno, Exatamente. né? Às vezes a relação pode ser mantida, às vezes não, né? Então, o que acontece aí? Eu acho que não há uma receita. Eu acho que cada caso é um caso e depende de uma disponibilidade dos dois de entender que estão caminhando junto, né? E que eu acho que a separação é uma possibilidade desse relacionamento. Eu não acho que todo relacionamento tenha que dar certo. Uns dão, outros não. Uhum. Pois é, daqui a pouco nós vamos falar mais isso, né? Mas é porque hoje, eu não sei, é porque a gente vai vivendo, vai conhecendo tantas pessoas, né? A gente vê hoje que tem gente que quer casa para ficar a vida inteira, mas na primeira crise separa. A gente vê demais, quer dizer, será que poderia ser diferente do que você acha? E depois nós vamos falar disso mais, mas olha só, você vai conhecer agora um casal, a questão deles, o que eles definem é o seguinte, que é respeito, amor e fidelidade, né? São esses sentimentos que unem um casal que está junto há mais de 50 anos, gente, olha só, bacana demais. Nossa história é de muito tempo. Eu devia ter uns 15 anos, nós começamos assim, ó, um olhar para o outro, sabe? E aquela, já começou aquela simpatia, né? Namoramos durante 8 anos. Ele era estudante de engenharia, estava no primeiro ano de engenharia, quando a gente começou a namorar. E aí foi aquele amor mesmo, começou a brotar, né? E era muito alegre, porque a minha família é muito grande, minha casa, meus irmãos, então foi assim, uma época muito saudosa. Dessa união, nós tivemos 8 filhos e, em consequência, 4 netos. E cada dia mais o amor foi aumentando, a dedicação, o interesse, né? Essa amizade recíproca, esse respeito, a fidelidade que eu acho importante no casamento, essa fidelidade sincera, não a fidelidade mascarada, essa não é a fidelidade sincera que existe entre nós. A gente se tratou sempre com muito respeito, com muita dedicação, com muita renúncia em determinadas situações, com muito sacrifício em outras situações, mas sempre com aquele amor dirigindo as nossas ações, no sentido de equilíbrio, de manter essa dedicação, de manter esse relacionamento. A vida a dois, para mim, eu considero de suma importância o bom humor. Gente, ela falou uma palavra que pra mim, você já me falou, que a sua é lealdade, né? Pra mim é bom humor. É fundamental para um relacionamento. Você falou que lealdade é mais importante que fidelidade. Eu não diria que é mais importante, mas acho que são dimensões diferentes que às vezes a gente esquece, né? Porque a fidelidade é muito ligada à traição, né? Agora, existem relacionamentos que que não há uma traição, em termos de um ficar com o outro, mas que eles não são leais. Eles não levam em conta que aquele relacionamento é a dois e que você pode contar com o outro pode contar com você. Como é que é assim na prática isso? Eu vejo casais que não se respeitam, que no fundo assim não ligam muito para os sentimentos dos outros, não tem um cuidado, que é o que você chamou aí, esse jeito realmente um pouco gasto, né? Molhar a planta, não é nisso, mas que você sabe que você está atravessando, desculpa, que você está atravessando a vida com aquela pessoa. E para isso é necessário você poder contar com o outro, você ter uma relação ética nesse relacionamento. Eu acho que isso é diferente de fidelidade. Com certeza, é interessante você estar falando. Agora, me chamou a atenção também, quer dizer, eles falando da questão do respeito, e a gente tem que pensar o tempo todo, né, que a gente vai mudando, né, quer dizer, eu não sou a mesma Roberta quando eu me casei aos 25 anos, quer dizer, os relacionamentos estão mudando, quer dizer, eles têm mais de 50 anos, não tem mais aquela loucura quando tudo começou e tudo, mas é legal que mude também, não é?
Eu acho importante que nós nos reinventemos ao longo desse caminho. Então, no quesito da fidelidade, eu acho muito importante que nós consideremos que muitas vezes existem crenças muito permissivas e que fazem com que o aumento da infidelidade ocorra. Como que crenças... Por exemplo, né, eu amo a minha esposa, entendeu? E mantenho uma relação fora, isenta de um conteúdo afetivo. Quer dizer, dentro disto, a gente vai desenvolvendo uma dualidade, uma dicotomia dentro da relação. Porque se você se fideliza, você investe muito mais. Se você investe mais, você constrói aquela relação. Se você constrói aquela relação, você consegue fazer um parto, entendeu? De muitas mulheres ao longo da vida, de muitos homens ao longo da vida. Então, a relação bem trabalhada dá margem a que aquela mulher que começou de uma forma vai inclusive envelhecendo e se potencializando, e aquele homem também. Quando um conta com o outro e eles reinventam a relação. Interessante quanto à lealdade, né, Claudinete? Porque é isso que vocês duas, né, Patrícia? Que você luta. Você já tem quanto tempo de casado? Esse ano eu faço 24 anos de 24? Nossa, você casou novinha, né? Casei com 18 anos. Pois é, qual é? Quer dizer, você falou que você passou, que desafios são todos os dias e acontecem e vão acontecendo, né? Como é que você consegue vencer esses desafios no dia a dia? O principal é o diálogo. A gente conversa muito, tem a parte da renúncia, mas a gente está sempre tentando dividir a razão. Um cede um pouco, o outro cede. E seu marido topa conversar? Conversa, a gente conversa muito, 24 horas. Porque dizem que tem jeito. homens que não gostam de conversar, né? Mas e aí, como é que tudo começou? Bom, a minha história de como que eu conheci, eu trabalhava numa farmácia, o irmão dele trabalhava comigo. Então, um dia ele foi lá na farmácia e eu vi ele, da primeira vez que eu vi ele, eu falei, ele vai ser meu. Eu apaixonei de primeira vez. Assim, a primeira vez. Foi a primeira vez. Ou seja, existe amor à primeira vez. Existe, Roberto, né? Eu sou a prova viva disso. Então, toda vez que ele ia lá na farmácia conversar com o irmão dele, eu escondia, só 18 anos, uma menina muito boba, né? Escondia lá atrás das prateleiras e ficava olhando ele pelas frestas. E ele tinha saído de um noivado, alguma coisa assim? Ele estava terminando um relacionamento. Mas eu conheci, a gente ficou amigo. Pra depois, ele é bem mais velho que você, né? Ele é 6 anos mais velho que eu. Ah, não, você que é 16, né, Patrícia? Aí vai, conta. Aí a gente começou, a gente teve aquela amizade e tal. Então, todo dia eu pedia a ele para fazer um pôster para mim. Então, todos os dias ele passava lá. Não achei a cola, não achei a madeira, não achei o plástico. Então, assim, cada dia ele ia lá um pouquinho também, já fazendo isso daí, né? Já colocando um pouquinho de água. Danada, hein? Danada. E aí? Mas eu vi ele e a gente foi conhecendo. E ele nem sabia que você estava apaixonada. Não, né? Não sabia. Mas ele terminou no relacionamento dele, nós começamos o nosso, graças a Deus, muito bem, assim, estruturado. Nós namoramos, noivamos, nos casamos dentro de 1 ano. Que eu falo com ele assim, que ele já estava embalado para o casamento. Então eu só cheguei e peguei ele, já estava pronto para mim. E graças a Deus ele é meu até hoje. Daqui a pouquinho você vai contar mais, quer dizer, é meu Tem até mais. hoje, né? As histórias continuam. Mas e você, Patrícia? Você também que... Engraçado, né? Você conheceu... Você tem quanto tempo de casado? Eu vai fazer 5 anos. 5 anos. Você conheceu na infância, né? Na verdade, não é que eu conheci o você não Clóvis na infância. Nós vivemos as mesmas coisas, né? Passamos pelos mesmos lugares, passamos a infância nos mesmos lugares, porém em épocas diferentes, né? Então, por exemplo, como ele é 16 anos mais velho do que eu, na minha cidade, eu sou de Pedro Leopoldo, e tem a rua do poliesportivo, né? Então, minha avó tinha uma casa ali naquela rua. E lá tinha pé de manga, pé de goiaba, sabe? Aquelas casas com quintais, assim, né? Bem mineira. E a paixão da minha vida é essa casa, porque minha mãe trabalhava e a gente ficava lá. Então, assim, subia no pé de goiaba, fazia tudo quanto é tipo de coisa, né? Aí, quando eu conheci o Clóvis, que a gente foi colocar a nossa história a par, eu fui saber que ele viveu a infância dele nessa mesma casa. Ele subia na mesma mangueira, na mesma goiabeira. Tomava vitamina no mesmo abacateiro. E, assim, essa casa, meus avós moraram nela 30 anos. E, assim, eu não sabia que morou uma pessoa antes lá. E era o tio dele. Então, na infância dele, ele ia para lá. E passava, assim, falou assim, nossa, tinha um escorregador vermelhinho. E, gente, eu passava a tarde escorregando naquele ali. E ele passou pelo mesmo lugar. Depois, a gente foi sabendo de outras coincidências, assim, que ele, aos meus 11 anos,
Ele foi no casamento de uma tia minha, mas ele não era amigo, né, da minha tia, era um chegado bem longe do esposo da minha tia. E ele estava entrando nesse casamento, na recepção do casamento, de mão dada com a noiva dele. E eu, com 11 anos, passei na frente dele, eu tenho isso numa filmagem. E ele foi casado com essa pessoa há 11 anos e teve 2 filhos com ele. Depois de que eles foram separados por mais de 6 anos, a gente se conheceu e casou. Sem contar que aos 15 ele ia na casa da minha... ao lado da casa da minha tia, eu tinha uns 15 anos, eu trabalhava numa empresa, e o ônibus que deixava a gente parava, eu sempre passava para conversar com minha prima, saber o que a gente ia fazer mais tarde. Aí chegava um moço de moto, uma jaqueta preta, parava assim, conversava com a moça, era uma moça nova, ela tinha tido um filho na época, e me chamava muita atenção que meu marido, assim, cabelo em pessoa, nunca vi tanto cabelo. Então ele tirava o capacete, sério, ele tirava o capacete, eu falei, gente, mas pra que tanto cabelo? Eu ficava assim, mas não me chamava atenção, eu estava vivendo um outro cotidiano, principalmente por a gente ter diferença de idade, né? Eu estava lá esperando minha prima sair para me atender, para a gente combinar de ir para uma boate à noite, passear, e ele já estava com 27, 29, por aí mais ou menos, a idade dele. Aí depois, as coincidências foram assim, aí foi quando a infância, depois eu morei na mesma rua que ele, aprendi a andar de bicicleta no mesmo lugar, e a cidade é grande, então assim grande assim, de uma certa forma, foram muitas coincidências. Até que, quando eu fiz 24 anos, aí a história passou. Quando eu fiz 24 anos, eu comecei a namorar uma pessoa que tinha um bar na cidade e meu marido faz parte desses motoclubes, né? Esses motociclistas, saem de preto, todo mundo junto e tal. Ele faz parte do Esquadrão Leopoldense e eles reuniam lá toda quarta-feira, tinha um churrasco e tal, e eu estava no balcão ajudando, né? Porque eu ajudava a pessoa que eu namorava, eu ajudava lá. Aí me chegou no balcão, que é o Clóvis. Aí eu falei assim, eu te conheço. Mais ou menos uns 10 anos atrás, você ia na casa de uma vizinha da minha tia. E você, acho que não sei se você tinha um filho com outra pessoa. Ele já gritou, não era meu filho, não. Eu falei assim, mas não, eu descobri que não era e tal, mas eu tenho o mesmo carinho pela pessoa. E aí a gente começou a conversar. Aí conversamos e tudo, mas eu tinha uma mente bitolada naquela pessoa que eu namorava. Porque... você não queria ir. Não. Mas aqui, espera que você vai contar o segundo capítulo depois do intervalo. É grande a história. A história é grande. Mas olha só entrar com o telespectador antes de chamar o intervalo, o Sebastião Fontana falou assim, namorar, acho que é sempre estar ao lado, ser sempre companheiro, curtindo tudo que a magia do encontro de 2 seres proporciona. Então, com ou sem moderna tecnologia, namoremos, amemos. É isso mesmo, Fontana. Pois o Luiz Paulo Fontes de Resende falou, o namoro parece um conto de fadas. Neste momento, a gente vive num mundo mágico e paradisíaco, mas quando surge o relacionamento, a vida a 2, esse mundo parece desmanchar. É uma arte mesmo. Não, Luiz, você está pensando, nós vamos falar sobre isso, tá? Depois, São Dumont. Olha, namorar é bom demais, eu estou namorando... meu marido, mesmo depois de 25 anos de casamento, legal. Claro que esses 25 anos tiveram desavenças, períodos difíceis, mas o amor, o respeito e a tolerância nos mantém juntos e felizes. Não podemos abandonar o barco na primeira dificuldade, claro, se houver amor, aí sim vale sempre a pena. É isso, nós vamos para o intervalo, tem algo a dizer? 32090021, por esse mesmo telefone. Olha lá a cesta do Café 3 Corações, tá ali bonitinha. Te esperando, tá? É só pelo telefone. E os nossos contatos pela internet estão aí, entra o Facebook também, tem presente. facebook.com/Brasil das Gerais. A gente volta daqui a pouquinho, até já.